Olá para todos! Eu sou a Raquel e quero compartilhar com vocês algumas teorias que estão circulando por aí sobre o Rohlor e o Bran. Para que vocês consigam entender melhor essa teoria, será preciso que façamos uma ligeira introdução religiosa e histórica. É sabido que as sociedades antigas somente conseguiam enxergar Deus de forma fragmentada, ou seja, eram incapazes de compreender a unicidade dele, criando, portanto, vários deuses, cada um com uma personalidade e um poder específico, como faziam os antigos gregos e romanos, e como acontece na religião do Deus de Sete Faces em Westeros. Outra coisa também comum em algumas religiões antigas era a separação precisa entre bem e mal, criando assim um Deus capaz de representar o bem absoluto e outro que representasse o mal absoluto, pois os povos antigos eram incapazes de entender que o bem procede de Deus, mas que o mal procede do próprio homem. A existência de dois deuses, sendo que um representava o bem absoluto e o outro representava o mal absoluto, está de acordo com as religiões antigas, como por exemplo o zoroastrismo, praticado pelos povos medo-persas, denotando uma crença de que essas duas entidades estariam em luta constante pelo controle do mundo. Quero citar para vocês uma passagem retirada do livro História Geral, de autoria de Cláudio Vicentino. Na religião persa havia duas divindades, o Ahura Mazda, ou Ormuz Mazda em grego, o deus do bem, da luz, do reino espiritual, e Ahriman, o deus do mal e das trevas. Essas duas divindades, segundo as crenças, confrontavam-se frequentemente, e ao homem cabia a missão de adorar o seu Criador, o Ahura Mazda, para evitar o triunfo das trevas. O culto religioso e as práticas rituais não requeriam templos e eram comandadas pelos magos, que, vestidos de branco, lideravam os hinos e a manutenção do fogo sagrado, que representava o Ahura Mazda. Enfim, eu acho que, de fato, o fogo representa a luz e o bem, mas não acho que o Rohlor seja o deus do bem. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte: esse Rohlor é um trapaceiro que apareceu para umas pessoas usando a forma de seu rival, ou seja, o fogo, para convencer essas pessoas de que quem estava aparecendo para elas era o Deus do bem. Ele deu-lhes certos poderes, fez-lhes verem algumas visões e guiou essas pessoas para fazerem algumas coisas. Só que essas pessoas achavam que estavam seguindo o Senhor da Luz, enquanto na verdade estavam seguindo o Senhor das Trevas, e estavam, portanto, sendo usadas para um fim nefasto. O Rohlor foi apresentado para nós pela Melisandre e é descrito como sendo o Senhor da Luz. Inclusive, a sacerdotisa vermelha talvez seja sua serviçal mais devota, porque ela o está seguindo há séculos. Ela já disse algumas vezes que o Senhor da Luz também é o Senhor das Trevas, e que a luz e as trevas andam juntas. Porém, eu já acredito que a luz seja a ausência das trevas, e que, portanto, haveria dois deuses diferentes, o Deus da luz e o Deus das trevas. Não sei se vocês sabem, mas eu sou espírita, e na minha religião existe uma frase de autoria de Emmanuel, que diz assim: quem se propõe a iluminar não deve mencionar nenhum ingrediente das trevas. Foi por causa dessa frase que eu comecei a suspeitar, já há algum tempo, que o Rohlor, na verdade, não fosse o deus do bem, mas sim um deus do mal. Eu acredito que depois do que aconteceu na sexta temporada, a Melisandre percebeu que foi usada pelo Rohlor e que durante esses 400 anos ela esteve seguindo o deus errado. Eu já vim suspeitando disso há muito tempo, porque a Melisandre ficava o tempo todo falando assim: a noite é escura e cheia de horrores. E eu não me lembro de ela ficar falando muito sobre o dia e a luz. A noite e a escuridão são termos normalmente relacionados aos White Walkers e ao inverno que eles trazem. Para piorar, Melisandre pariu uma sombra que matou o Renly. E eu sempre fiquei pensando que se ela servia ao Senhor da Luz, ela devia então ter parido um ser todo iluminado e resplandecente, semelhante ao anjo Gabriel, que tem inclusive uma espada e luta do lado do bem na Bíblia. Na sequência, há também o ritual de sangue realizado pela Melisandre, usando sanguessugas e o sangue do bastardo Gendry, para provocar a morte de 3 pessoas que representavam um obstáculo para o Stannis atingir seu objetivo e se tornar o rei de Westeros.
Devo acrescentar ainda que, tradicionalmente, na história da humanidade, sacrifícios humanos e rituais de sangue estavam relacionados a uma visão imperfeita que os povos primitivos tinham de Deus, que era apresentado como um ser malvado, vingativo e rancoroso, bem diferente da maneira como Jesus depois o apresentou, não é mesmo? Como sendo um ser bom, justo, misericordioso e a mais pura representação do amor. Então, aquele negócio de Melisandre ficar sacrificando pessoas queimadas nunca me pareceu algo que um Senhor da Luz pediria de seus devotos. Então, esse Rohrlor seria de fato um deus cruel. Eu tive certeza disso quando a Melisandre sacrificou a princesa Shireen, porque aquilo foi um ato de maldade extrema. E fiquei com mais certeza ainda quando Davos finalmente descobriu sobre o que a Melisandre havia feito, confrontou a feiticeira e por fim disse para ela que o deus dela era mau. E ao ouvir isso, a Melisandre quase chorou. Eu acho que é porque ela percebeu que de fato o Rohrlor era um deus mau mesmo e que ele devia ser o Senhor das Trevas. E tem mais. Raciocinem comigo. Não faz sentido você ficar matando as pessoas em fogueiras como oferenda para o Senhor da Luz, porque o Senhor da Luz de verdade saberia que essas pessoas seriam muito mais úteis vivas, integrando os exércitos que vão lutar contra os caminhantes. Afinal, um homem morto na fogueira significa um soldado a menos na grande guerra por vir. Como eu recordei a vocês em meus vídeos de retrospectiva das 6 temporadas, o Tywin Lannister era um grande estrategista, e ele disse justamente isso quando ele chegou a Harrenhal e encontrou Montanha e seus homens torturando e matando prisioneiros. Ele ordenou que parassem com aquilo imediatamente, pois aqueles homens seriam muito mais úteis trabalhando no castelo. Notem também que agora, na 7ª temporada, quando a Melisandre se encontra com a Daenerys, ela já não parece mais, não é, ter tanta certeza assim das coisas, e está mais cautelosa com o que diz sobre as visões que ela viu nas chamas. Se o Rohrlor for um deus do mal, significa então, não é, que precisa haver um deus do bem. E quem seria esse deus? De acordo com uma teoria que eu fiquei sabendo recentemente, o deus do bem seria ninguém mais, ninguém menos do que Brandon Stark. Isso mesmo, o Bran seria o Senhor da Luz encarnado, tipo um avatar enviado pelo Senhor da Luz, do mesmo jeito que Jesus foi um avatar enviado por Deus. Se assim for, o que eu disse nos meus vídeos de retrospectiva das 6 temporadas pode estar certo, no tocante àquele final agridoce descrito pelo George R.R. Martin. Ou seja, se alguém importante na trama tivesse de morrer, esse alguém seria o Bran, assim como Jesus, que teve de ser imolado para garantir que a humanidade fosse salva. Se o Bran for o Senhor da Luz, pode até ser que aquela tentativa de assassinato dele lá na 1ª temporada, com a adaga do Mindinho, na verdade tenha sido algo muito mais sério do que um simples atentado de morte contra um menino Stark. Pode ter sido uma tentativa de matar o próprio Senhor da Luz, e isso pode ter sido sugerido pelo Senhor das Trevas. Se for assim, pode ser que o Mindinho, conscientemente ou não, tenha funcionado como um instrumento do Senhor das Trevas em Westeros, promovendo a discórdia e desviando a atenção do povo para pequenas intrigas familiares, que consomem seu tempo e causam a morte de vários, reduzindo drasticamente o número de soldados que poderiam ser usados na guerra contra o Senhor das Trevas mais tarde. Afinal, vocês devem se lembrar de que, como eu disse em meus vídeos de retrospectiva das 6 temporadas, foi o próprio Mindinho que arquitetou os eventos que levariam os Starks e os Lannisters a lutarem entre si e a devastarem todo o continente. Como eu salientei em outras oportunidades, a luta entre Starks e Lannisters fez com que as pessoas se concentrassem em outro objetivo, enquanto eles deveriam estar se preocupando com o plantio e a colheita para o grande inverno que estava por vir, bem como buscando se unir uns aos outros e trabalhando juntos no recrutamento de soldados que seriam importantes para enfrentar o grande exército dos mortos. Se eu estiver certa quanto a isso, tão logo Jon sair de Winterfell, o Mindinho vai começar a encher a cabeça da Sansa com caraminholas, tentando desviar a atenção dela para outra coisa que não seja os White Walkers. E então, o que vocês acham? O Bran é o Senhor da Luz? O Mindinho seria um serviçal do Senhor das Trevas? O Rohrlor é o Senhor da Luz ou o Senhor das Trevas? Ele está do lado de quem, afinal?
Da Daenerys com seus dragões ou do Rei da Noite com seu exército de Whites? Participem nos comentários, eu gostaria muito de saber o que vocês pensam. Curtam o vídeo, compartilhem-no com seus amigos e assinem o canal. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que meus vídeos tivessem mais do que 50 visualizações e que meu canal atingisse a marca de 1000 inscritos até outubro, que será o mês do meu aniversário. Então eu conto com vocês, viu, para chegar lá. Sintam-se à vontade para sugerir para mim novos temas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse e também para fazer perguntas sobre coisas que não ficaram bem explicadas nos vídeos que fiz até hoje. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!